Meus amigos, minhas amigas, a vingança russa continua. Neste vídeo eu quero falar da segunda parte dessa vingança que já está em processo. Vai ter muitas outras etapas, né? Vai sobrar para muita gente. Pela primeira vez, a Rússia engrossou muito a voz contra os Estados Unidos, né? E os ataques que aconteceram na manhã de hoje continuaram, né? E houve aí um ataque bastante significativo com bombas FAB. A bomba FAB 3000 novamente apareceu, né, em cena no teatro de operações e com uma particularidade bastante interessante, uma particularidade que fala sobre a necessidade da Rússia, inclusive a disposição da Rússia neste momento de se vingar dos atentados contra Sebastopol. Jornais norte-americanos se calaram completamente para esses ataques, não falam absolutamente nada sobre isso, como todo mundo já supunha que aconteceria. Mas não é somente disso que eu quero falar neste vídeo. Houve também uma destituição, né, do comandante das forças conjuntas das Forças Armadas da Ucrânia pelo Zelensky. Esse comandante foi acusado de incompetência, mas a situação é muito grave. Por quê? Porque na prática este comandante foi demitido do seu cargo pelo batalhão Azov. É isso mesmo. O batalhão Azov simplesmente fez a demissão, causou a demissão deste comandante, inclusive mostrando para o Zelensky, né, mostrando para o mundo que eles têm um poder de influência significativa em relação ao Zelensky, mostrando inclusive que eles, membros do batalhão Azov, são mais importantes inclusive para o gabinete político do que, vejam vocês, o comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia, o general Alexander Syrskyi. Por quê? Porque o Syrskyi foi justamente aquele que se responsabilizou pela indicação, pela chegada ao cargo do comandante das Forças Conjuntas das Forças Armadas da Ucrânia. Ele era um protegido do Syrskyi, e o Syrskyi o colocou no poder neste começo de ano, né? E neste momento ele está destituído do cargo em virtude de um pedido feito pelo membro, o comandante, né, o chefe do Estado-Maior do grupo ucraniano, o batalhão Azov. É isso mesmo. O Bogdan Krotevik, né, que é esse membro do batalhão Azov, ele apresentou a declaração do Departamento de Investigação do Estado contra o comandante das Forças Conjuntas, né, o general Yuri Sodol, acusando-o de incompetência e de cometer crimes de guerra. O Azov, né, acusando alguém de cometer crimes de guerra. É esse país chamado Ucrânia, né. Ele enviou uma carta às autoridades políticas, né, e também militares, indicando, segundo os seus dados, que Sodol matou, aspas para ele, matou mais militares ucranianos do que qualquer um dos generais russos, fechando aspas para, né, o Krotevik, né. Ao mesmo tempo, gente, o Comando Superior das Forças Armadas da Ucrânia, no primeiro momento, deu a entender que ignoraria completamente esse pedido do Krotevik, né, inicialmente deixando-o sem resposta. Por quê? Porque, de fato, para o Zelensky, demitir alguém da confiança do Syrskyi não era nada fácil, né. O que aconteceu? Aconteceu que Krotevik continuou insistindo, fez mais envios e aparentemente continuou com a pressão aí, enfim, às escuras, né, como a gente sabe, né, de tal sorte que o gabinete político de Kiev resolveu demitir o Sodol completamente do seu cargo, sem nenhuma explicação, né, alegando que ele foi realmente incompetente. O Sodol ele cuidava sobretudo ali daquela área de Kupiansk, né, mas ele era realmente o responsável pelo comando geral aí, abaixo apenas do Syrskyi, que é o comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia, tá? Ele comandava ali o conjunto das Forças Armadas, direcionando ali algumas ações, né? O Syrskyi está à frente dele, é o grande responsável pelo comando militar, e foi o Syrskyi que havia indicado o Sodol para o cargo. Por quê? Porque o Sodol era um homem de confiança dele, era também um dos seus protegidos, sempre
foram amigos, né? Sempre estiveram um ao lado do outro, o que significa neste caso aí que o Syrskyi não manda nada em relação ao Azov. Azov é muito mais poderoso lá na Ucrânia do que as pessoas pensam. Muitos falam que eles simplesmente comandam também, juntamente com o Zelensky, né? Há um comando duplo ali, o próprio poder político na Ucrânia, tá? É curioso, né? E tem pessoas que ainda acham que a Ucrânia não é um estado nazifascista, tá? O general Andrei Ginatov, né, que ocupava o cargo de vice-comandante do Comando Operacional Sul, foi nomeado no lugar do antigo comandante das Forças Conjuntas, tá? O Sodol. Bem, o Bogdan Krotevich, que é o chefe do Azov, né, sai fortalecido dessa briga, mostrando a todos que qualquer tipo de briga em que eles entrarem vão sair vencedores quando os inimigos forem, evidentemente, alguém ali na Ucrânia, porque o Azov só não está vencendo a Rússia, né? Aliás, pelo contrário, está apanhando o tempo inteiro, com membros do seu batalhão sendo eliminados constantemente, tá? E por falar de eliminação de ultranacionalistas, né? Houve um ataque poderoso da Rússia que se insere dentro da vingança russa contra a Ucrânia, né? Há um ponto, né, de alojamento de mercenários, soldados e até alguns oficiais da Ucrânia que chegam àquela região, ficam naquela região durante o tempo, naquele local durante um tempo, e dali vão para outras localidades, para os frontes, né? Este local fica em Lipsk, mesmo local onde há 2 dias atrás a Rússia havia lançado a sua segunda bomba FAB, né, 3000, e dessa vez a Rússia lançou em Lipsk, num local diferente, uma terceira bomba FAB 3000, né, e com um detalhe, né, muito importante, que mostra claramente a disposição da Rússia de se vingar, né, do que aconteceu. E eu digo para vocês que essa vingança vai ter muitas etapas ainda, embora, na minha opinião, nenhuma dessas respostas vai ser tão dura como a Ucrânia merece, tá? O que aconteceu? Aconteceu que antes de enviar a bomba FAB 3000, que vaporiza tudo, né, elimina tudo do seu entorno, né? As Forças Armadas da Rússia mandaram 2 bombas FABs de 1.500, né? Ou seja, de 1,5 toneladas, né? Ou seja, essas 2 bombas já fizeram o serviço provavelmente total, ali, quase que total. Mas imediatamente depois da chegada dessas 2 bombas FABs, chegou uma bomba FAB 3000, né? Que é planadora, né? Que tem aí essa função de planar, né? É terrível, e ela acabou de fazer totalmente o serviço. É muito curioso que a Rússia tenha gastado 3 bombas FABs para este ataque, porque as 2 bombas FABs de 1500 já deveriam ter dado conta do recado. É provável que tenha dado conta do recado quase que totalmente, só que tem um detalhe importante aí. A chegada das 2 bombas FABs de 1500, né, 1500 quilos, né, essas bombas FABs, elas realmente têm um poder de destruição significativo, e também manda para os hospitais, para tratamento intensivo, muitos soldados que resistem, que ficam vivos, né? Há casos de amputação, a amputação de soldados está aumentando significativamente na Ucrânia em virtude da utilização de bombas FAB, mesmo a bomba FAB 500, né? De 500, né, quilos, né? Então, a chegada de uma terceira bomba FAB, no caso de bomba FAB 3000, provavelmente foi em virtude de que a Rússia deu a entender que perdeu a paciência, né? Porque não é muito da Rússia nesse caso, esse tipo de postura, né? Uma postura de quem parece que se saturou dessas infantilidades criminosas que a Ucrânia tem cometido, se é que a gente pode colocar na mesma frase alguma coisa relacionada à infância e ao crime, né? Porque são coisas completamente opostas à pureza do ser humano, está sobretudo nas nossas crianças, né? Então, é muito provável que a Rússia, naquele momento, não tivesse disposição de que nenhum daqueles soldados, né, mercenários, também membros de batalhões, porque ali é um ponto que recebe todo mundo, né, todo tipo de gente, mercenários da OTAN, soldados, alguns oficiais e também alguns membros de batalhões como o Azov. Não se sabe o número perfeito, mas todos provavelmente faleceram.
tá? A explosão, ela simplesmente detonou, destruiu tudo ao seu redor. Não tem a menor possibilidade de que algum soldado tenha permanecido vivo. Repito, foi ali nas imediações de Lipsk, foi em Lipsk, praticamente em Lipsk. A outra bomba caiu nas imediações, essa caiu ali em Lipsk e eliminou, portanto, ali um grande número de soldados ucranianos e mercenários, de membros dos batalhões de extrema-direita. Extrema-direita não é um termo que eu gosto de utilizar, porque eu acho que esses termos estão muito fluidos, né? Estão muito confusos. Todos eles, esquerda, direita, centro-esquerda, centro-direita, extrema-direita, extrema-esquerda, está tudo muito fluido. Então, e às vezes a gente é um pouco injusto quando utiliza esse termo, né? Prefiro falar batalhões de ultranacionalistas, tá? Bem, se não foram... não sobrou nenhum que foi para o hospital, né, e outros locais também não sobrarão, porque neste momento há um mapeamento sobre outros pontos de alojamento de militares, de todos os tipos estrangeiros, que são mercenários, oficiais, membros dos batalhões de ultranacionalistas, tudo mais. A Rússia neste momento faz esse tipo de estudo para localizar essas pessoas, né, esses soldados, e atacarem. Lembrando que a Ucrânia no dia de hoje também tentou muitos ataques que foram repelidos ali, outros ataques terroristas, tá, que foram repelidos pelas Forças Armadas da Rússia. Tá? Subiu ali para quase 150 o número de feridos no atentado a Sebastopol. Lembrando que 18 crianças estão internadas recebendo tratamento intensivo, muitas inclusive poderão perder suas vidas, né? E o mundo absolutamente nada fala em relação a isso. Então, a vingança da Rússia tem aí, portanto, com essa chegada da bomba FAB, uma segunda etapa, um segundo capítulo, muitos outros teremos, pode ter certeza disso. E neste caso aí, primeiro, a Rússia atacou na parte da manhã, né, depósito de munições, foi uma explosão enorme, gigantesca, para vocês terem ideia do que eu estou falando. Esses ataques aconteceram da madrugada, chegando amanhã lá na Ucrânia, até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, aqui hora de Brasília, aqui no Brasil, 16 horas e 9 minutos, até este momento, as chamas ainda não foram totalmente apagadas no local. Só para você ter uma ideia do que havia de munições nesse local aí. Eram armas da OTAN, muitas armas ocidentais, também mísseis que estavam ali. Também o outro ataque, este ataque aconteceu em Odessa, e houve também aquele ataque muito poderoso que parece, tudo indica que eliminou a totalidade dos mísseis ATACMS cedidos pelos americanos e que foram utilizados para o atentado na Crimeia, né? A totalidade dos mísseis ATACMS que ali estavam naquele local também parece que não existe mais, né? Essa totalidade foi completamente destruída. A Ucrânia ainda tem mísseis ATACMS, provavelmente sim, mas bem menos, né? Vai ter que receber mais, porque grande parte deles estavam justamente naquele alojamento, tá? Então, outros ataques vão acontecer. E aí, essa foi a primeira parte aí da vingança. A segunda parte acontece agora com a chegada dessas bombas fábricas que parecia haver um ódio, né? Um ódio, uma disposição realmente de eliminar, porque duas bombas 1.500, né? Depois mandar uma bomba 3.000 mostra claramente que uma saturação da Rússia com a paciência quanto ao gabinete militar e político lá na Ucrânia, né? E também é válido a gente não lembrar, não se esquecer de quem é que manda hoje na Ucrânia. A Ucrânia, de tal sorte, é um estado nazifascista que um batalhão de extrema-direita simplesmente demite o segundo homem mais poderoso do comando militar ucraniano. É assustador, é assustador. Porque veja, o Syrskyi, ele tem todo o direito, como comandante das Forças Armadas da Ucrânia, comandante em chefe, né, de não ter o seu pessoal de confiança sendo eliminado dos cargos, sendo demitido dos cargos. Essa demissão aconteceu e, ao que tudo indica, o Syrskyi não falou absolutamente nada, não reclamou, não fez nada, embora fosse um amigo seu de longa data. Por que ele não reclamou? Porque ele sabe perfeitamente quem é que manda lá no gabinete político, que são os batalhões de extrema-direita. Isso é mais um atestado do que significa aí, mais uma prova do que significa hoje a Ucrânia enquanto país, né, enquanto nação. Mas isso não vai ficar assim por muito tempo, né? Porque tanto a OTAN como a Ucrânia tem pagado um preço muito caro
por essas cretinices, né? Evidentemente que a população russa, né, está sofrendo, né? Outros civis ainda podem sofrer com esses ataques permitidos pelo Ocidente, mas é a arma que eles têm, né, de atacar a população civil. Agora, do ponto de vista militar, a surra que a Rússia neste momento entrega para a OTAN e também para a Ucrânia é algo devastador, algo inimaginável, algo que no começo dessa guerra ninguém supunha que poderia acontecer. Ninguém jamais acreditou nisso. Havia uma grande crença no poderio militar das armas convencionais da OTAN em relação à Rússia. Neste momento, esse mito caiu completamente por terra. Em termos de armas tradicionais, não há o que se fazer. Detalhe importante, né, é que o Ocidente está a enviar para a Ucrânia o que tem de melhor, de mais sofisticado e moderno em suas armas, com exceção, evidentemente, dos caças F-16, que todo mundo sabe que já é um tipo de arma um tanto quanto superada, e haveria outro tipo de caça para ser enviado. Mas isso não ocorre também porque o Ocidente entende que os caças F-16 terão o mesmo destino dos Abrams, né? Então por que mandar o avião mais sofisticado para que o Ocidente faça uma propaganda negativa da sua principal arma aérea da atualidade, não é isso? Então é isso, meus amigos, grato demais pela generosidade do apoio de vocês, muito obrigado por tudo, pela generosidade, pelo apoio, pela camaradagem. Um abraço terno para meus irmãos e minhas irmãs que estão na Europa, na Ásia, na América Latina, na América do Sul, no Brasil, na minha cidade de São Paulo, no meu estado de São Paulo, e para os meus irmãos e irmãs que estão presentes na Mãe África, que é a mãe de todos nós. Tá bom, gente? É isso.